Bom dia. Cá estamos para a nossa última aula da Unidade 6, da disciplina de Economia do 10º ano. Hoje é tempo também de recapitular. No final vamos ver se conseguimos fazer uma recapitulação de toda a matéria e vamos tentar abordar alguns tópicos que ficaram por eventualmente limar. Vamos tentar aprofundar um bocadinho. Portanto, nós começamos por ver a atividade produtiva e vimos como é que se formavam os rendimentos. Percebemos das necessidades até chegarmos à sua satisfação, até chegarmos ao consumo. Havia as atividades de produção e que estas atividades de produção, por usarem os fatores produtivos, iam remunerá-los. Essa remuneração nós chamamos a repartição funcional dos rendimentos. Vimos como é que cada fator produtivo era remunerado dentro da produção. Depois vimos que cada um dos intervenientes, cada pessoa, ia ser ressarcida daquilo que tinha entregue à atividade produtiva. Se entreguei trabalho, vou receber salários. Se entreguei capital numa das suas formas, ou imóveis, ou cedência de dinheiro, ou então através da minha cedência de capacidade de iniciativa, ou seja, a iniciativa empresarial, eu vou receber renda, juros ou lucros. Mas também vimos que dessa repartição primária dos rendimentos, vimos que se geravam desigualdades. Tivemos a analisar e vimos como é que nós tentávamos medir essas desigualdades na repartição dos rendimentos. E vimos que havia uma forma de tentar esbater. Foi isso que nós estivemos a ver na última aula. Tivemos a ver como é que nós tentávamos esbater estas divergências, estas disparidades na distribuição dos rendimentos. Chamámos a isso a repartição secundária dos rendimentos e chamámos a isso a intervenção do Estado na economia. Vimos como é que o Estado procurava diminuir estas divergências. Também, ao longo deste estudo, desta unidade, nós fomos procurando perceber como é que se situava Portugal, quais eram os indicadores para Portugal e para a União Europeia, e hoje vamos tentar aprofundar isso. Vamos nos dedicar um pouco à análise de gráficos, à análise de quadros, que nos permitem ter uma visão, uma fotografia daquilo que é a realidade na distribuição dos rendimentos. Mas peço que vejam em casa, ou no INE, ou no Pordata, ou no Eurostat, vejam ou noutro site com informação fidedigna, que tentem aprofundar o vosso conhecimento, procurando interpretar estes quadros, estes gráficos, porque isto é uma das componentes muito úteis que nós teremos de economia. Então, aquilo que nós nos vamos concentrar hoje é num indicador económico, num conceito macroeconómico muito importante, o rendimento disponível dos particulares. Este é o tema forte para hoje. Então, vamos ver como é que nós vamos conseguir chegar até este rendimento disponível dos particulares. Em primeiro lugar, vamos ter de começar com um conceito. E este conceito é o conceito das transferências. Transferências internas. Nós tivemos a ver na última aula que a função do Estado, nesta questão da distribuição dos rendimentos, era uma função de redistribuir os rendimentos. Era ele que fazia a repartição secundária dos rendimentos. Ora, aqui, quando o Estado português transfere para os seus cidadãos as pensões, os rendimentos sociais de inserção, quando transfere qualquer tipo de apoio social, nós estamos a falar de transferências internas. Isto significa que o rendimento disponível das famílias, aquilo que cada família tem disponível para gastar, vai ser um pouco maior. Estas transferências são internas. Reparem que as transferências internas, nós discutimos apenas as transferências do Estado. Mas também existem outras transferências. Porque, reparem, um trabalhador português pode fazer uma carreira contributiva lá fora. Um trabalhador pode emigrar, pode trabalhar lá fora e depois regressa à sua terra. Isto é perfeitamente comum. E recebe pensões de reforma do exterior. É essas transferências que vêm do exterior, que vêm de um Estado, por exemplo, em Inglaterra, teve um trabalhador português, foi trabalhar para a Inglaterra e fez uma carreira contributiva e agora vem para Portugal e recebe a sua pensão de reforma aqui. Essa transferência é uma transferência externa, porque vem de fora de Portugal. Então, aquilo que nós temos é que, se nós olharmos às transferências internas, são aquelas que ficam circunscritas a este retângulo que nós tão bem conhecemos e que diz Portugal. Mas, se nós considerarmos que os trabalhadores portugueses podem ir lá fora, podem emigrar e fazer uma carreira contributiva lá fora, aquilo que nós vemos é que, muitas vezes,
eles voltam à sua terra e vão receber as pensões de reforma. Por exemplo, um trabalhador que fez uma carreira contributiva nos Estados Unidos, trabalhou toda a sua vida durante 30, 40 anos nos Estados Unidos, regressou à Madeira e vai receber a sua pensão. Esta é uma transferência externa, mas também consideramos que aumenta o rendimento disponível dos particulares. Também vai aumentar aquilo que as famílias têm disponível para gastar. Mas também não é só isto. Também existem famílias que têm familiares que vão lá fora e trabalham. E que, no decurso do seu trabalho, mandam dinheiro, mandam as remessas de imigrantes para o território português. Isto também leva a que aumente o rendimento disponível dos particulares. Estas transferências também são consideradas como transferências externas. Então, nós vamos começar por chegar a um conceito. Reparem que nós, quando falávamos dos rendimentos primários, nós falávamos de salários, rendas, juros e lucros. Quando falávamos de rendimentos secundários, vamos falar destas transferências internas, portanto, o papel que o Estado Nacional tem na redistribuição dos rendimentos, na repartição secundária dos rendimentos, mas também as transferências externas, aquelas que são as retribuições dadas por Estados que não o português, a residentes em Portugal e também as remessas de imigrantes. Ora, se nós aos rendimentos primários adicionarmos os rendimentos secundários, vamos ter o total do rendimento pessoal. Mas reparem que, e dir-me-ão, mas salários, rendas, juros e lucros é bom, toda a gente recebe, e transferências internas e transferências externas. Mas isto não é aquilo que as famílias ficam, não é com este dinheiro todo que as famílias ficam para poder gastar. Há uma componente que nós ainda vamos ter de retirar, porque as famílias também pagam impostos e também pagam cotizações. Aliás, vocês dir-me-ão, mas na última aula nós vimos as contribuições e as cotizações sociais. Também pagam. Então isso vai diminuir os rendimentos. Então reparem, ao rendimento disponível dos particulares, aquilo que nós temos é os rendimentos primários, mais os rendimentos secundários, é esta soma de rendimentos primários mais os rendimentos secundários. Mas temos de subtrair os impostos e as contribuições sociais. No fundo, se nós quisermos, uma boa maneira de vocês se lembrarem é que este esquema. Os rendimentos disponíveis dos particulares vão ser iguais a quê? Vamos relembrar os rendimentos primários. Salários, rendas, juros e lucros. Estes são os rendimentos primários. Aos rendimentos primários, nós também vamos somar os rendimentos secundários. Quais são os rendimentos secundários? São as transferências internas, ou seja, as contribuições do Estado para os seus cidadãos, e as transferências externas. Isto são, esta junção destes dois, estamos a falar dos rendimentos secundários. Os rendimentos que resultam da redistribuição do rendimento. Mas é isto. Nós ainda temos de subtrair o papel do Estado. Nós ainda temos de subtrair aquilo que são os rendimentos que o Estado recebe. E quais são os rendimentos que o Estado recebe? Os impostos. Estamos a falar dos impostos, o T. E também a de segurança social. As contribuições para a segurança social. Reparem que foi por isto que eu, logo no início, tive o cuidado de vos chamar a atenção para a utilização de siglas. É muito mais simples quando nós estamos a passar para fórmulas, é depois mais simples nós materializarmos e fazermos as contas com esta simbologia. E depois é tudo sensivelmente o mesmo. Pode mudar uma letra ou outra, mas, regra geral, onde ver que são todas idênticas. Então vamos pôr agora isto numa forma mais simpática para nós visualizarmos melhor. Os rendimentos primários, ou seja, salários, rendas, juros e lucros,
Nós vamos somar aos rendimentos secundários, transferências internas e transferências externas, ou seja, as transferências do Estado para os seus cidadãos, as transferências sociais e as transferências que vêm de fora, de outras nações, ou as remessas de imigrantes, e vamos subtrair os impostos. Atenção que aqui, quando estamos a falar de impostos, estamos a falar dos impostos diretos, aqueles que recaem diretamente sobre o rendimento. Não estamos a falar dos impostos indiretos, porque esses não vão alterar diretamente o rendimento. O que eu quero saber é quanto dinheiro é que as famílias ficam no final do mês. E, além dos impostos e dos impostos diretos, também é preciso subtrair a segurança social, as contribuições, as cotizações sociais que os cidadãos fazem. Quando nós fazemos esta conta, quando nós somamos rendimentos primários, rendimentos secundários, subtraímos impostos diretos e contribuições para a segurança social, nós obtemos o rendimento disponível dos particulares. Este agregado macroeconómico é muito importante para nós compreendermos que fatia de dinheiro fica para a população e com que fatia é que as famílias podem governar. Isto vai ser extremamente importante para nós compreendermos as disparidades no mundo em termos de rendimentos. Então, o nosso ponto de partida para passarmos para o concreto, para a realidade económica e social que nós temos, é compreendermos em Portugal quanto é que é o rendimento disponível dos particulares em Portugal. Então, este rendimento disponível dos particulares em Portugal corresponde mais ou menos a 165 mil milhões de euros. Reparem, desta análise que tem 20 anos, começa em 1999 e acaba em 2019, tem aqui uns períodos que nos importam salientar. Eu já vos fui salientando porque conhecer os marcos económicos é muito importante. Compreendermos que este período que nós estamos a atravessar, 2020, há de ser sempre um marco na economia, há de ter sempre um peso, há de sempre condicionar toda a análise económica. O mesmo se passa com outros eventos que não tiveram a magnitude que tem este. Mas aquilo que nós compreendemos, aqui o rendimento disponível dos particulares diminuiu. Aqui neste período entre 2009 e 2014, os particulares tiveram a perder rendimento. Isto ficou marcado por duas razões. Primeiro, tivemos a crise económica e financeira que veio do subprime e que nasceu nos Estados Unidos, que vocês vão aprofundar também um bocadinho para o ano. E, em cima disso, nós tivemos uma crise de dívida soberana que afetou Portugal, afetou Espanha, afetou a Irlanda, afetou a Grécia, mas aqui, para o caso, afetou Portugal. E reparem como isto se transformou também na redução dos rendimentos. Agora vamos ver outras realidades. Também compreendermos como é que se processa esta distribuição dos rendimentos. E já vos falei, já vos abordei que um dos problemas que nós tínhamos, ou uma das questões que nós tínhamos, era a forma de retribuição dos fatores produtivos. Ora, aquilo que nós temos aqui é a proporção dos salários, a proporção da remuneração do fator produtivo de trabalho no rendimento disponível dos particulares. E aquilo que nós vemos é que, historicamente, antes de 1974, reparem que estamos a usar outra vez um marco económico e social bastante importante, antes de 1974, rondava os 55%. Ou seja, 55% do rendimento disponível dos particulares vinha do salário, vinha da remuneração do fator produtivo de trabalho. Depois de 74, este valor aumentou um pouco, até a entrada de 1978, que começa a baixar e atinge aqui um mínimo de 45%. Ou seja, tivemos aqui entre o máximo de 70%, quase, até o mínimo de 45%. E depois, o fator produtivo de trabalho voltou a ganhar preponderância até o ano 2000, voltou a ganhar peso na distribuição dos rendimentos até o ano 2000, altura em que voltamos a ter uma diminuição. Isto anda mais ou menos em linha com aquilo que é comum no mundo. E reparem que em 2012 nós tivemos aqui também um momento mínimo que corresponde àquela fase que nós tínhamos identificado anteriormente, à crise da dívida soberana. Também é importante nós compreendermos
como é que se forma o rendimento disponível dos particulares. E é muito simples quando nós olhamos para estes gráficos, nós temos a tendência a simplificar. Compreendam o peso que cada uma destas coisas tem. Reparem, este gráfico é um bocadinho mais complexo de olhar, está entre 2009 e 2019. Já agora, aproveitando, este é do Banco de Portugal. E aqui a castanho, aqui este dourado, nós temos o rendimento disponível dos particulares, aqui em 2019, com o valor que nós já tínhamos visto, mais ou menos 165 mil. Reparem que as remunerações do trabalho são a componente com maior peso no rendimento disponível dos particulares. Ou seja, o fator produtivo continua a ser aquele que tem maior peso depois na retribuição que vai oferir. O segundo fator produtivo com maior peso são os rendimentos de empresa e propriedade. Depois nós temos também os impostos diretos, aqui a vermelho, e temos aqui as contribuições sociais e as prestações sociais. E agora o que eu preciso que vocês retenham é que, lembrem-se, aqui os rendimentos de empresa, ou seja, os rendas, juros e lucros, contribuem positivamente para aumentar o rendimento disponível dos particulares. As retribuições do trabalho, as remunerações do trabalho também ajudam a aumentar o rendimento disponível dos particulares. E estas três componentes vão diminuir, são a subtrair. Ou seja, esta linha que nós vemos aqui em cima é o somatório desta linha azul, mais esta linha dourada, menos esta linha vermelha, menos esta linha cor-de-rosa, menos esta linha azul. Muito cuidado a analisar os gráficos. Não esquecer que, quando estão a analisar gráficos, vocês têm de começar por identificar temporalmente, ou seja, neste caso nós temos um gráfico que está entre 2009 e 2019, e também geograficamente para Portugal, a realidade para Portugal. E qual é o indicador, qual é o tema, qual é o objeto? O objeto é o rendimento disponível dos particulares e as suas componentes. Neste caso, nós vamos ver que os rendimentos vão servir para quê? Vão servir para serem consumidos ou para serem poupados. Então, uma das componentes muito importantes na interpretação também tem a ver com a sua aplicação. E vamos ver como é que se comporta a poupança. E então, este gráfico vem outra vez desde 1960 e acaba por ser útil. Esta grande dimensão dos gráficos ajuda-nos a compreender como é que se comporta numa visão maior estas componentes. E aquilo que nós assistimos é que até 1973 a proporção do rendimento disponível dos particulares que era poupada subia até 28%. E a partir daí voltou a descer até atingirmos um mínimo em 2008. Um mínimo em 2008 que correspondeu a cerca de 6% do rendimento disponível dos particulares. É natural, se há um momento de crise, as pessoas vão buscar naturalmente as poupanças que têm, ou vão poupar menos, vão ter de consumir no imediato mais. Depois este valor volta a aumentar até 2009, mas continuamos a ter valores considerados baixos em termos de poupança. Como é que nós estamos em comparação com o resto da Europa? Em relação ao rendimento disponível bruto das famílias por comparação em percentagem do PIB, a realidade é que nós somos o primeiro. Nós somos o país onde a percentagem do rendimento disponível bruto dos particulares é maior por comparação com o PIB. O mais pequeno acaba por ser o Luxemburgo, com 2018. Mas compreendam que isto dá-nos um valor relativo, não nos dá um valor absoluto. Aliás, estes 35% de valor relativo, se considerarmos o PIB do Luxemburgo, vamos compreender que o rendimento disponível dos particulares no Luxemburgo é substancialmente maior do que o rendimento disponível dos particulares em Portugal. Portanto, temos de compreender esta dimensão. Mas esta dimensão significa também que eles vão ter outros tipos de pesos dentro da economia. Estamos a falar de países com um elevado peso do Estado Social. Neste caso, nós vamos utilizar outro esquema para tentar perceber como é que se comporta a poupança. Em comparação com a Alemanha é o país que mais poupa
que mais poupou em 2018, peço desculpa, pouparam cerca de 11,5% do seu rendimento disponível dos particulares. Há aqui países que a poupança foi negativa. Parece estranho a poupança ser negativa, mas não é, significa que pediram mais dinheiro emprestado do que pouparam. Tem a ver também com o tipo de momento que atravessam. Mas reparamos que os países nórdicos tipicamente têm níveis de poupança relativamente elevados, têm hábitos de poupança relativamente elevados. E agora vamos aproveitar e vamos voltar a recapitular aquilo que era a curva de Lorenz, aqui num panorama geral daquilo que é a União Europeia e também alguns países próximos da União Europeia, candidatos, no fundo, a Sérvia, a Turquia e a Macedónia, e vamos ver como é que isto se comporta. Então, o primeiro quintil significa que são os 20% com rendimentos mais baixos. Na União Europeia, os 20% com rendimentos mais baixos têm acesso a 7,8% dos rendimentos em 2017. Vamos ver Portugal, se nós formos a ver Portugal está abaixo da média. Os 20% com menos rendimentos só têm acesso a 7,2% dos rendimentos gerados na economia. O último quintil, ou seja, os 20% que mais rendimentos têm, na média da União Europeia, têm acesso a quase 40% dos rendimentos, 38,6%. Em Portugal, esse valor é um bocadinho mais alto, 41,1%. Tem quase metade, tem 40% do rendimento. Portanto, é este o panorama que nós temos em relação à distribuição dos rendimentos para Portugal. Continuando a olhar para os rendimentos e para as condições de vida, porque temos de compreender também que estes rendimentos vão nos traduzir alguma coisa. Nós vamos ter de fazer algo com os rendimentos, aproveitando e completando. Para o INE, isto é retirado da fonte do INE, do Anuário Estatístico para 2018. O INE caracteriza assim as condições e os rendimentos da nossa população. 17,3% da nossa população está em risco de pobreza. Aqui são mais afetadas as mulheres do que os homens. Enquanto 16,6% dos homens está em risco de pobreza, a taxa de mulheres que está em risco de pobreza, ou seja, que tem rendimentos abaixo daquele limiar de pobreza, é maior, 17,9%. Isto vem ao encontro daquilo que nós já esperávamos, porque quando vocês deram os salários, vocês viram que tipicamente os homens têm um salário que é superior ao das mulheres. Por idade, quais são as taxas, quais são as faixas demográficas em maior risco? A faixa demográfica em maior risco é dos 0 aos 17 anos. 19% da população que tem entre 0 e 17 anos está em risco de pobreza. Depois, nos adultos, entre os 18 e os 64 anos, 16,7% da população está em risco de pobreza. E, finalmente, os mais idosos, de 65 anos e mais, têm 17,7% em risco de pobreza. Por composição familiar, quando nós olhamos aos agregados familiares, se não têm filhos, 16,4% desses agregados familiares estão em risco de pobreza. Mas se tiverem filhos, a taxa de risco de pobreza aumenta para 18,1%. Agrava-se. Qual é a despesa média familiar? É de 20.363 euros. Aproveitando outro fator importante, tipicamente as famílias portuguesas gastam, em média, 6.501 euros em gastos com a sua habitação, nos quais incluem a habitação, ou renda, ou o pagamento da prestação ao banco, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Em produtos alimentares, gastam por ano cerca de 2.914 euros. E em transportes, 2.800. Para os restaurantes, gastam cerca de 1.800 euros, restaurantes e similares. Então vamos tentar englobar esta matéria toda, tentar compreender como é que isto tudo se processa. Em primeiro lugar, já falamos tanto e tantas vezes sobre a produção. Vimos que se geravam bens e serviços e que esses bens e serviços iam ser distribuídos,
quer através do comércio, quer através das atividades distributivas, iam chegar até às famílias para serem consumidas, ou seja, para poderem ser utilizadas na satisfação, na saciação das suas necessidades. Esta produção ia gerar rendimentos. Nós chamamos a isto os rendimentos primários, salários, rendas, juros e lucros. E estes rendimentos vão ser usados. E como é que vão ser usados estes rendimentos primários e depois estes rendimentos secundários? Vão ser usados ou no imediato, vão ser consumidos. Eu entro no supermercado e compro os bens para levar para casa, mas também podem ser poupados. É a segunda utilização. Ou seja, o rendimento vai ser aplicado ou em consumo presente ou em consumo futuro. Então, quais são os conceitos a reter desta unidade? E vamos aproveitar para recapitular toda a unidade e todos os conceitos básicos que vocês têm de saber e que têm de aprofundar. Nós começamos por falar sobre as necessidades, sobre a fome, que depois se tornava necessário ir buscar um bem, uma sandes, e que depois tinha de ser consumida, o comer. Portanto, falámos destes 3 conceitos que são, no fundo, o início do vosso estudo e da vossa caminhada na economia. Vimos acerca da produção, explicamos o que era a produção e vimos que se dividiam, era um conjunto de atividades produtivas. Desse conjunto de atividades produtivas geravam-se rendimentos que iam ser repartidos. Que se nós víssemos essa repartição dos rendimentos de acordo com a sua utilização dos fatores produtivos, estávamos a falar da repartição funcional dos rendimentos. Esta era a repartição primária, aqueles rendimentos que saíam diretamente da atividade produtiva. Falamos nos salários, falamos nas rendas, no juro e no lucro. Falamos na retribuição dos fatores produtivos de trabalho e capital. Estamos a falar, depois, analisando a retribuição do fator produtivo de trabalho, nós falamos nos salários brutos, ou seja, o salário pelo seu valor normal, e falamos no salário líquido, quando nós deduzíamos as contribuições para a segurança social e o pagamento dos impostos, que nós hoje voltamos a abordar. Distinguimos entre salário nominal, quantidade de moeda, e salário real, quantidade de bens e serviços que eu consigo comprar com aquela moeda. E depois, ao percebermos esta relação que existe entre salário nominal e salário real, percebemos que existe aqui um conceito que nasce, que é o conceito de poder de compra. E consigo comparar se eu consigo comprar mais bens do que o ano anterior ou consigo comprar menos bens do que no ano anterior. Aí estamos a falar do poder de compra, se aumentou ou se baixou. Depois nós tivemos a ver que dividíamos os rendimentos de acordo com as famílias. Estamos a falar, assim, da repartição pessoal dos rendimentos. Mas vimos que esta repartição pessoal dos rendimentos ia gerar desigualdades. Ia haver famílias que tinham muitos rendimentos e outras famílias que tinham menos rendimentos. Então tentámos compreender como é que esta desigualdade se processava. Tentámos medir a desigualdade dos rendimentos. O primeiro indicador que nós usámos foi o leque salarial. Dividimos o salário mais alto pelo salário mais baixo e vimos quantas vezes é que cabia o salário mais baixo no salário mais alto. É isto que nós chamamos o leque salarial. Depois nós fomos ver a curva de Lorenz. Vimos que podíamos ter um gráfico em que de um lado tínhamos os rendimentos oferidos, do outro tínhamos a população e íamos ver como é que estava distribuído. E depois tivemos a analisar como é que se falava. Tivemos a fazer a análise da curva de Lorenz. Percebemos que existem algumas limitações da curva de Lorenz, porque não me explica porque é que existem estas desigualdades e, por outro lado, não me permite perceber de forma mais concreta. Depois tivemos a ver que para analisar a curva de Lorenz nós precisávamos de ver, íamos sempre buscar 2 pontos muito importantes. Os 20% mais ricos, os 20% mais pobres, os 10% da população com rendimentos mais altos, os 10% da população com rendimentos mais baixos. E era da comparação destes pontos que nós conseguíamos chegar à conclusão dos países que estavam mais perto da reta da equidistribuição, da bissetriz, ou que estavam mais afastados. Os países onde a distribuição era mais equitativa e os países onde a distribuição de rendimentos era mais desigual. Vimos também que existia um índice muito importante para compreender, o índice de Gini. E interpretamos e percebemos que o índice de Gini estava entre 0 e 1. Atenção que se multiplicarmos por 100 significa que o índice de Gini vai estar entre 0 e 100.
Para analisar a desigualdade da distribuição pessoal dos rendimentos, nós fomos também utilizar o limiar de pobreza, os dois conceitos de limiar de pobreza e de risco de pobreza. O último conceito que nós abordámos para tentar perceber a desigualdade, o último indicador macroeconómico foi o rendimento nacional per capita. E tivemos a ver como é que se calculava o rendimento nacional per capita. Finalmente, nós tivemos a ver hoje os rendimentos, na última aula tivemos a ver os rendimentos primários e os rendimentos secundários. Tivemos a ver como é que o Estado intervinha na economia e vimos que quando o Estado intervinha nesta questão social, nós chamávamos a este tipo de Estado o Estado de Providência. Vimos as políticas de redistribuição dos rendimentos. Vimos que o Estado tinha ao seu dispor as políticas de preços, as políticas sociais e a política fiscal. Para aplicar a política fiscal, nós tivemos a ver os impostos diretos e os impostos indiretos, os impostos progressivos. E vimos também as cotizações sociais e as transferências sociais. Finalmente, hoje, tivemos a distinguir entre o rendimento disponível e o rendimento pessoal e o rendimento disponível e o rendimento pessoal disponível. Tivemos a distinguir entre estes dois conceitos. Como sempre, se tiverem alguma dúvida que queiram ver esclarecida, podem me contactar através do meu mail ou através do Twitter e procurarei responder o mais breve possível. Como sempre, continuem a estudar economia.